Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele. Nós vamos iniciar mais uma aula de anatomia. Hoje nós vamos falar das patologias que atingem o sistema cardiovascular. Nós já iniciamos esse tema na última aula e hoje, então, eu vou dar continuidade às principais patologias. Nós vamos falar um pouquinho sobre endocardite. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre sopro no coração, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas patologias hoje. Então, vamos começar aqui. A primeira doença que a gente vai falar hoje é sobre uma doença chamada aterosclerose. Na verdade, essa é uma doença inflamatória crônica que pode caracterizar outras doenças, como, por exemplo, o infarto e um AVE, tá? Então, a aterosclerose é a formação de uma placa de gordura nas artérias. Então, aqui nessa imagem, ó, a gente pode observar, eu tenho um vaso sanguíneo e dentro desse vaso sanguíneo eu tenho a formação dessa placa de gordura. Essa placa de gordura, ela é formada devido ao consumo exagerado de gordura. Ela é uma placa de gordura, chamada de ateroma. Então, qual é o grande problema disso? O problema é que, com o passar dos anos, essa placa ela pode ir aumentando e ela pode entupir essa artéria, impedindo o fluxo sanguíneo, tá? Vamos ver como isso acontece. Objetivo. Nós estudaremos o processo de entupimento da artéria e a eventual formação de trombos. O coração humano possui uma importante artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 camadas básicas: túnica externa, túnica média e túnica interna. Essa camada mais interna é composta de células escamosas. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Aqui elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica interna e a túnica média. Essa camada é chamada de placa. À medida que a placa cresce, espalha-se ao longo das paredes da artéria, formando um inchaço que se projeta para o úmero, resultando em redução do fluxo sanguíneo. Às vezes, as células epiteliais podem se romper em algum ponto. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Com o tempo, forma-se um coágulo. Este coágulo obstrui o fluxo sanguíneo pela artéria. Isso é chamado de aterosclerose. Muito bem, então era para a gente entender como é que forma, né, essa aterosclerose. Bom, quais são os fatores de risco para a aterosclerose? A gente vai ver que dentro do sistema cardiovascular, os fatores de risco sempre são os mesmos. Tabagismo, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, histórico familiar de infarto na família, obesidade, sedentarismo e estresse. O que a gente observa aqui é que esses fatores de riscos, a maioria deles, eles são modificáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que com os meus hábitos eu posso reverter esse quadro de fator de risco. Por exemplo, o tabagismo, eu posso parar de fumar. Se eu parar de fumar, isso pode contribuir, né? Eu saio desse índice de fator de risco. A hipertensão eu posso tratá-la com medicamento e ela pode ser controlada. Colesterol,
eu posso diminuir, fazer uma nova dieta, tirando o excesso de açúcar e o excesso de gordura. Ou eu posso tomar medicamentos também para ajudar a baixar esse nível de colesterol. Sedentarismo, eu posso me exercitar. A obesidade, eu posso tentar emagrecer. O estresse, é difícil, mas eu também tenho condições, né, de criar atividades, exercícios para tentar diminuir o estresse. Bom, quais são as causas da aterosclerose? Então, como a gente viu, é o acúmulo de gordura, de lipídios, né, nas paredes das artérias. Essa placa, ela pode ser decorrente, então, da ingestão rica de gordura ou derivados de outras doenças, como, por exemplo, diabetes, triglicerídeos, hipertensão. Isso também pode provocar a formação da placa de ateroma, tá? E causar a doença aterosclerose. Bom, quais são os sintomas? Normalmente a pessoa pode ter essa placa e ela pode não sentir sintoma nenhum, tá? Ela só vai sentir apresentar sintomas quando essa artéria estiver aí parcialmente entupida ou completamente entupida. Quando ocorre, então, o bloqueio da passagem sanguínea. Aí ela pode começar a apresentar fadiga, cansaço, angina, mas na maioria das vezes as pessoas elas têm a doença e não sabem porque não têm sintomas. Bom, dependendo da artéria que isso aconteça, é um grau de comprometimento e uma alteração que vai ter para a doença. Então, por exemplo, se eu tiver o acúmulo, as placas de gorduras, as teromas, nas artérias do membro inferior, eu provavelmente posso ter uma trombose. Se as artérias atingidas forem artérias coronárias, que são as artérias que levam sangue para o músculo do coração, para o miocárdio, eu tenho um infarto. Se a artéria cometida for as carótidas, que levam sangue para o encéfalo, eu posso ter um AVE. Então, a arteriosclerose é uma doença crônica, inflamatória das artérias, né, dos vasos sanguíneos, que vai variar o seu grau de acordo com onde ela está localizada. Então, ela pode ser uma trombose, ela pode causar um infarto, ela pode causar um AVE. Bom, e como é que eu faço o diagnóstico dessa doença? Ultrassom Doppler das carótidas. Então, a gente faz o ultrassom na direção do pescoço do paciente, tá? O médico consegue, através desse exame, saber a porcentagem, né? Ou seja, quanto de sangue está passando nessa artéria, o grau de comprometimento, de entupimento dela. Pode-se fazer um eletrocardiograma, um teste de esforço e a angiografia, que é um exame, então, contrastado, né? Das artérias, tá? O tratamento para essa doença, ele pode variar, desde medicamentoso ou até uma angioplastia, um cateterismo, né? A desobstrução dessa artéria. Bom, a outra doença que eu quero comentar com vocês é a endocardite. A endocardite, ela é uma doença que ela é uma doença grave, que leva à morte, né, cerca de 20% dos pacientes, tá? E essa doença está diretamente relacionada à má higiene bucal. Então, existem algumas bactérias que estão presentes na nossa boca e que, se caírem na corrente sanguínea, podem chegar ao coração, causando endocardite. Essas bactérias, então, elas infeccionam a parte interna, o revestimento interno do coração. Então, quais são as possíveis causas? Atividade como escovar os dentes ou mastigar alimentos, né? Especialmente dentes e gengivas não saudáveis, né? Então, pode perfurar a gengiva e essa infecção cair na corrente sanguínea. A pessoa também pode estar fazendo procedimentos dentais, como, por exemplo, fazer um corte na gengiva e essa bactéria entrar, então, ali. Pode ser também por outros tipos de infecções, como infecção de pele, intestino, ou até mesmo doenças sexualmente transmissíveis, também pode causar endocardite, tá? Catéteres e agulhas contaminadas também. Mas a maioria das causas de endocardite está diretamente relacionada à saúde bucal do paciente. Aqui a gente tem um caso desse artista aí, ó, não sei se vocês se recordam dele, que ele teve endocardite. Ele estava fazendo um tratamento de canal e parece que não seguiu as orientações, não tomou um antibiótico, né, de forma correta, e a bactéria saiu, então, do canal do dente dele e foi para a válvula mitral, né, causando, então, a endocardite. Tá?
Bom, quais são os sintomas? A pessoa começa a apresentar febre, calafrio, tosse persistente, fadiga, falta de ar, sopro no coração, a gente vai ver que é uma arritmia que dá, né? O sangue volta, sudorese e angina. Essa doença ela pode ser diagnosticada com exame de sangue, ele é fundamental porque vai apresentar bactérias, né, na corrente sanguínea, o ecocardiograma, tomografia, ressonância magnética. Então, esses são os exames que podem auxiliar no diagnóstico da doença. Essa doença tem tratamento e prevenção? Sim. Se o paciente for diagnosticado imediatamente com endocardite, ele vai ser internado e vai ser administrado, então, antibiótico endovenoso, para ser mais rápido, tá? E matar as bactérias. E a prevenção são hábitos de higiene com a boca. Então, escovar sempre os dentes, fazer uso de fio dental, enxaguantes bucais e visitar sempre um cirurgião dentista. Bom, a outra doença que eu vou falar para vocês é uma doença chamada sopro no coração. Ela tem esse nome porque quando o médico faz a ausculta do coração, ele tem um ruído semelhante ao de uma pessoa soprando ou de uma fresta da janela aberta, aquele barulho do vento, tá? Então, ele é o resultado de o sangue retornar através de um orifício menor. Então, a gente vai ver que essa doença, o sopro do coração, ela é uma doença que pode ser congênita ou ela pode ser adquirida também ao longo da vida. Então, o sopro do coração acontece nessas válvulas, ó, na válvula mitral, nas válvulas do coração. Essas válvulas, elas servem para impedir que o sangue retorne, porque nós aprendemos no sistema circulatório que o sangue, ele tem um sentido único. Então, esse sangue, ele não retorna, tá? Então, quando esse sangue, ele não retorna, por quê? Porque a gente tem válvulas que impedem isso. No caso do sopro do coração, essa válvula cardíaca, ela tem um espaço, uma passagem reduzida, ela não se fecha por completo. Então, esse sangue, ó, ele acaba retornando. Isso vai causar insuficiência, gerando sopro no coração. Bom, quais são as causas? Ela pode ser congênita, então existem mulheres que no momento da gestação podem usar medicamentos ou fazer uso de drogas como álcool, e isso pode então gerar uma má formação. Então a criança já nasce com essa alteração na válvula, tá? Ou também pode ser decorrente de outras doenças, como a endocardite que a gente viu, que as bactérias elas colonizam, né, bem ali, né, a válvula. Ou pode ser também decorrente de um infarto. Então, as causas podem ser congênitas, a pessoa nasce assim, ou ela pode adquirir isso através de uma outra doença. Então, quais são os fatores de risco? Histórico familiar de doenças. As mulheres, então, né, na gestação, fazerem uso de medicamentos, álcool, drogas, isso vai gerar no feto essa doença. Hipertensão, endocardite, infarto e hipertensão pulmonar. Então, isso pode gerar, tá? Sintomas. A pessoa ela começa a ficar com a pele azulada. Por quê? Começa a faltar oxigênio, né, nas extremidades. Então, ele fica com a pele azulada, especialmente nas pontas dos dedos e dos lábios. Ela apresenta um inchaço ou um ganho de peso repentino. Falta de ar, tosse, fígado inchado, as veias dos pescoços ficam aumentadas e apresenta aí uma falta de apetite. Nossa, mas você falou que tem ganho de peso, mas esse ganho de peso é um ganho por retenção de líquido, tá? Um acúmulo de líquido. Tem diagnóstico clínico e tem um diagnóstico também laboratorial, né? Onde a gente vai realizar exames para auxiliar. Então, quais são os exames? Ecocardiograma, elecocardiograma e uma radiografia de tórax. Tem tratamento? Tem. O tratamento ele pode ser medicamentoso, tem pessoas que têm sopro, né, tem a doença e acabam fazendo tratamento medicamentoso e dá super certo. Porém, ela pode também ocorrer a substituição da válvula mitral, tá? A substituição dela tem 2 tipos de prótese hoje no mercado. Tem a prótese que a gente chama de biológica, que ela tem uma menor chance de rejeição. Ela é feita, então, ela é retirada de suínos. E tem a prótese metálica. Então, vai fazer a substituição, ó, dessa válvula. Bom, gente, aí a gente tem a prevenção. Tá? A prevenção dessa doença, a gente pode observar que ela serve para todas as doenças cardíacas. Alimentação saudável, para
prática de atividade física, equilíbrio mental, né? Como que a gente pode chegar no equilíbrio mental? Tendo prazeres, né? Então, momentos de lazer. Lazer, ouvir uma música, amizade, então fazer amigos, conversar com seus amigos, estar com a família, apesar de hoje a gente estar vivendo um momento difícil na pandemia, não tem como a gente estar, né, junto com a nossa família, mas fazer uma ligação, criar momentos que te deixem menos estressado, né, que seja mais prazeroso. Bom, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido